E aí, galera do Explica Enem, tudo certo? Então, aqui é o Haroldo e vamos dar continuidade nas nossas aulas de Química nessa frente de estequiometria, né? Na aula 3 de estequiometria. No caso, como já vimos nas aulas anteriores, né? Aqui vamos ter também um pouco do debate quanto ao rendimento da reação, não é aquela... Agora, no caso, vamos abordar melhor assim quando a reação não é total. Olharemos quando a participação de ar nas reações químicas e quando os reagentes são misturas, ou seja, além de, vamos supor, ter reação aqui, por exemplo, uma reação do flúor, como ainda vai ter cloro na mistura, então vamos ter que olhar as duas reações acontecendo, certo? Então, vamos lá. Na nossa primeira parte, quanto ao rendimento. Bom, o que a gente já viu nas aulas na estequiometria 1 e na 2 não vão sumir, certo? Então, aquela base a gente vai usar também para essas aulas. Então, vamos lá. Quando o rendimento não é total, vai acontecer do produto resultante ser menor do que o que nós queríamos, né? Então, nesse caso, o rendimento a gente vai analisar a partir daquela relação, né? O que nós temos sobre o que era o esperado. E aí, dessa fração, a gente vai ter que conseguir achar essa porcentagem, né? Multiplicando essa fração por 100, temos a porcentagem do que realmente ocorreu nessa reação. Aqui, nesse sentido, o rendimento foi chamado de Rzinho, né? Então aqui, igual a nossa apostila, só lembrando que nessas nossas aulas, né, sempre o meu material utilizado é a nossa apostila para facilitar que vocês consigam rever, revisar e manter a matéria fresca, certo? Então vamos lá. O rendimento do R seria o quociente, beleza? Entre o que realmente foi obtido e o real. Maravilha. O percentual, como eu já disse, seria a multiplicação desse resultado por 100, né? Então, se o esperado era 10 gramas, ou 10 mols, né? Assim dizer, 10 mols do produto, mas a gente conseguiu só 8, então 8 sobre 10, 80%, 8, né? 0,8. Mas quando a gente vai para o rendimento percentual, multiplicando esse 0,8 por 100, teremos 80%, beleza? Aqui temos um exemplo que, bom, vamos dar uma abordadinha nele rápida, né? Que é legal deixar os exemplos para que vocês façam, né? Vocês entendam aí. Mas vamos lá. Olhando para esse exemplo, temos o quê? Num processo de obtenção do ferro a partir da hematita, Fe2O3, considere a equação não balanceada. Vamos lá. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo um rendimento de 80%, qual vai ser a quantidade de ferro produzida? Então vamos lá. O que vai acontecer? Depois do balanceamento, vamos já olhar para essa equação aqui. Então, a gente vai substituir ali no minério de ferro, a gente vai fazer uma reação com o que nós pensaríamos que ocorreria, certo? Então, no caso, a gente vai fazer toda a reação pensando que o rendimento aqui, né? Sabendo que o rendimento vai ser o real sobre o teórico, certo? Então, vamos fazer vamos proceder à reação, preencher e tal, fazer, descobrir quais seriam, então, os produtos, para assim utilizar essa fórmula do Rho e descobrir qual é o real, certo? Porque a gente vai descobrir logo. Vamos lá, beleza? Então, pegando essa equação já balanceada, substituindo quanto nós teríamos a partir dessas 4,8 toneladas de ferro, né? Descobrindo, nós obteríamos então 3,33 toneladas do ferro como produto, né? Esse 4,8 toneladas de hematita, né? Fe2O3. Então, como nós faremos essa proporção? Primeiro, converteríamos, né? No meu caso, eu expliquei nas outras aulas que eu trabalho, a gente sempre tem que trabalhar nessa estequiometria
Não é a porcentagem em massa, né? A gente tem que olhar principalmente ali primeiro a parte do número de mols, certo? O número de mols. Então, eu tenho que 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro, certo? Então, qual é o comum? Que beleza, 1 mol de hematita, eu vou olhar quanto ele vale em massa, né? E quanto vale a massa molar do ferro. E vou fazer essa conversão. Por quê? Eu vou pegar o 4,8 toneladas de hematita, dividir pela massa molar da hematita, e sabendo que a proporção é de 1 para 2, eu tenho então quantos mols de hematita eu teria no início. Eu pego esse número de mols de hematita, multiplico por 2 e tenho então quantos mols de ferro eu estou obtendo, né? Relembrando, a proporção é de 1 para 2 mols. Então, 1 mol de hematita vão gerar 2 mols de ferro. Então, se eu sei quantos mols de ferro eu obtenho, agora eu posso escrever qual é a massa obtida do ferro. Então, essa massa obtida do ferro, teoricamente, usando essa proporção 4,8 toneladas e tal, e o número de mols, seriam 3,33 toneladas de ferro. Mas ó, essa parte de cálculo estequiométrico já foi ensinado, balanceamento e reação nas aulas anteriores, então aqui é só uma revisão. No caso, se a massa do ferro, vamos lá, se a massa do ferro que eu teria que obter é de 3,36 toneladas, mas isso é para uma reação de 100%, certo? Só que o que nós temos, na verdade, é um rendimento de 80%, né? Então, fazendo agora uma nova regrinha de 3, seria o quê? 100% me dá 3,36 toneladas de ferro, mais 80% me gera Y. Multiplicando o cruzado, né? E então vai ficar, esse porcentagem vai ficar 0,8 vezes 3,36, o Y vai dar 2,688 toneladas de ferro, certo? Então, é uma questão que basicamente envolve, né, essa parte da matéria basicamente envolve a relação de proporção também, é a parte essa fração, né, que é uma proporção. Então, uma parte muito tranquila, basta fazer o teórico e multiplicar pelo rendimento. Porque aí, no caso, a gente vai estar transformando, a gente vai estar fazendo essa regra de 3 entre as reações. Eu vou deixar o exemplo 2 com vocês, certo? Para fixar a matéria, mas note que a ideia é a mesma. Pense no número de mols, na proporção estequiométrica da reação, certo? E aí vai para frente, tranquilo? Agora vamos lá, quando a participação de ar nas reações, né? Bom, normalmente a gente ignora essa parte, porque, bom, quando a gente pensa no ar, quando a gente reage às coisas no oxigênio, a combustão, a gente ignora, por exemplo, o nitrogênio, está presente na atmosfera. E note que o nitrogênio, quando olha a fração do ar, né, que a gente está respirando, o nitrogênio está em 79% desse volume. Muito maior que o oxigênio, e a gente acaba desprezando. Então é nesse sentido que, quando a gente vai precisar olhar o nitrogênio, né? Bom, vai ficar a critério do enunciado. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo 1, certo? Um volume de 56 litros de metano são completamente queimados no ar, produzindo gás carbônico e água. Beleza, até aí tudo bem, né? Você já pensa, pô, o CH4 reagindo com oxigênio, virando ali o nosso gás carbônico e água. Tranquilo, né? Até aí tudo bem. Mas ele vem, supondo todas as substâncias em estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Aí ele dá, ó, composição volumétrica do ar, 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Já é diferente, né? Qual o volume de ar necessário para a combustão? E qual o volume total dos gases no final da combustão? Aí você pensa, né? Pô, complicou. Mas na verdade, tudo que a gente vai fazer simplesmente é reagir, padrão, né? Reagir o nosso oxigênio, descobrir quantos mols de oxigênio a gente teria, ou no caso, quantos litros de oxigênio nós teríamos, com o adendo de que relembrar que o oxigênio representa 1/5 do ar. Então, se ele representa 1/5 do ar, bom, se para essa nossa reação, vamos descobrir aqui que nós precisamos, ó, seguindo a reação, né, que vocês estão acompanhando no caso, vamos lá.
CH4 mais 2O2 virando CO2, tranquilo. Então eu tenho que, para 56 litros de CH4, eu vou precisar o quê? De 2 vezes 56 litros, porque a proporção, ó, lembra da estequiometria, 1:2, certo? Ó, aqui está no balanceamento. Então isso vai me produzir no caso, 56 litros de CO2 e 2 vezes 56 litros de O2. O caso da água, né? Que está na forma vapor também. Que ele diz no enunciado. Então, lembra disso. E no caso, a sobra de nitrogênio, que já estava na reação, né? Por que ela estava na reação? Porque quando a gente colocou o oxigênio, quando a gente usou o oxigênio, o nitrogênio também estava ali. Porque essa é a composição do gás real. Então, vamos lá. Então, fazendo a conta, se eu precisei de 112 litros de oxigênio, quanto na verdade eu precisei de ar? Bom, como eu disse antes, quando a gente olha para a composição e nós observamos que 20% do ar atmosférico é oxigênio, isso representa 1/5. Então, se eu precisei de 1/5, se esses 112 litros representam 1/5, eu vou ter que multiplicar esse valor por 5 para descobrir o total de ar, que é justamente essa regra de 3, né, que está expressa aqui. 20% de oxigênio, na verdade, reagem 112 litros. Então, se eu tenho 100% de ar, qual seria o total de litros de ar necessário? Pronto. Então, fazendo essa conta, temos que seriam 560 litros de ar. Tranquilo? Só que o que acontece? Vamos relembrar agora quanto sobrou naquele oxigênio. Bom, se eu tenho que 20% do ar atmosférico é oxigênio e 80% do ar atmosférico é nitrogênio, é porque o nitrogênio é 4 vezes maior, né? Se a gente olha aqui, ó, a porcentagem do nitrogênio é 4 vezes maior que a de oxigênio. 80 dividido por 20, 4, né? Beleza? Então, se eu precisei de 112 litros de oxigênio para essa reação, o de nitrogênio vai ser 4 vezes isso. Então, vamos lá. 4 vezes 112 vai dar 448. Então, segundo essas proporções, seriam 448 litros de nitrogênio. E é justamente isso que a gente vai trabalhar no item B, né? Qual o volume total dos gases no final da reação? E quais são os gases no final? CO2, água e N2. Então, ó, se eu produzir 56 litros de CO2, 112 litros de água e 448 litros de N2, somando tudo isso, né? Agora que a gente já sabe a quantidade de ar necessária e quanto reagir foi produzido, aqui a parte do cálculo que nós abordamos, né? Então eu tenho 616 litros de produtos. Tranquilo? Ó, uma parte da matéria muito tranquila, né? Uma parte da matéria muito útil, inclusive, muito abordada. Então vale a pena vocês analisarem esse exemplo com calma, fixar, porque é muito importante, muito importante. E agora, para finalizar nossa aula, né? Quando os reagentes são misturas. Por exemplo, nem sempre, né? Como eu já falei na parte de teor de pureza, na aula anterior, nem sempre vai tudo como está escrito, né? Muitas vezes em laboratório, quando a gente pega um frasco, a gente pensa que aquele hidróxido de sódio está naquela concentração, naquele estado, mas água, umidade ou outros intempéries ali da reação, o uso de materiais que não foram devidamente limpos, isso faz com que as proporções ou o que a gente está botando no papel não condiza com a realidade. Então o teórico acaba ficando na teoria. Então nesse caso, a gente vai ter misturas, sem querer, ou não, né? Querendo talvez, nós vamos acabar tendo misturas que vão mudar os padrões ali das nossas reações. Nesse caso, nós vamos abordar quando a composição da mistura de reagente é dada, certo? Então, vamos lá. Uma mistura formada por 5 mols de flúor e 10 mols de cloro reage completamente com hidrogênio. Maravilha. Qual é a massa total dos produtos formados? Então, assim, se é uma mistura,
Eu posso pensar que vai ter competição, quem reage primeiro, não sei o que, mas como nada disso foi dado, simplesmente eu vou separar as duas substâncias, cloro e flúor, e vou fazer as reações, sabendo que elas vão acontecer todas ao mesmo tempo. Então vamos lá. O hidrogênio reagindo com o flúor, veja a proporção de 1 para 1. Então, 1 mol de hidrogênio com 1 mol de flúor vão produzir 2 mols de HF. Mas como eu estou trabalhando com 5 mols, então eu produziria, vamos supor, 10 mols de HF, né? E esses 10 mols estão aqui, 200 gramas de HF são formados. No caso do cloro, também proporção 1 para 1 para 2. E se tratando de 10 mols, então serão 20 mols de HCl. E traduzindo para, usando a massa molar, 730 gramas de HCl. Então, a massa total dos produtos formados é justamente a soma da massa de HF formado e a massa de HCl formado, que 200 com 730 são 290 gramas. Beleza? Então, normal. Vou ali, tem uma mistura, elas vão acontecer ao mesmo tempo, então eu vou fazer separadamente para os dois. Ou eles podem estar também na mesma equação, né? Mas essa parte de deixar meio separada é melhor para organizar o raciocínio, né? Fica a dica aí, a critério de cada um, no caso. Então vamos lá. O próximo exemplo, quando a composição da mistura de reagente não é conhecida. Pelo contrário, é isso, né, que o problema quer saber. Então ele chega e fala que produziu a combustão de uma mistura de H2 com CO. Aí, bom, o que a gente sabe? Que o hidrogênio, quando reage, ele vai produzir água. E o CO, quando reage, vai produzir o gás carbônico. Né? O monóxido de carbono vai virar gás carbônico. Então, se eu tenho quanto de oxigênio um precisa e quanto de oxigênio o outro precisa, com isso eu consigo descobrir o oxigênio total e a partir disso eu consigo descobrir a proporção de cada um, né? Que é justamente isso que essa reação aborda. Tranquilo? E, bom, fica a critério de vocês também fazer essa leitura para fixação. E montando o sistema a partir das massas que ele forneceu e das proporções, nós conseguimos obter qual é a massa de cada um deles utilizado, certo? Porque note aqui a formação de um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Por quê? Eu posso analisar separadamente os produtos e os reagentes, né, do hidrogênio e do CO2, que foi bem o que ele tratou aqui. Supondo que são X gramas de H2 e vamos obter, na verdade, Y gramas de água, fez a proporção e é no caso, ó, se eu chamo de X a quantidade de gramas de H2, é porque a de CO vai ser 24 menos X, certo? E se eu tenho dos 112 gramas de produto Y gramas de água, é porque a quantidade em gramas do CO2 vão ser 112 gramas menos Y. Então, montando a equação para Y e para CO, e note que ele não falou nada de rendimento teórico real, vamos considerar rendimento total. E a partir disso, nós vamos obter relações de Y com X em duas reações, em duas equações. Então, com duas equações e duas incógnitas, a gente consegue resolver a reação. Então, note que agora vira um problema matemático, né? Basta entender que vamos fazer separadamente cada uma delas. Porque elas estão ocorrendo, na verdade, ao mesmo tempo. Mas, como são as duas e as questões vão pedir, né, para a gente diferenciar a quantidade de uma de outra, basta chamar uma de X. Você poderia ter chamado, né, uma de X, outra de Y, que seja, mas você poderia ter usado outras variáveis, né, na equação, mas fica também a dica para esse tipo de resolução, pegar um dos produtos e chamar de uma coisa e um dos reagentes e chamar de outra variável, facilita ver como ficou uma conta bem limpa, né? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, vamos olhar as resoluções de exercício ou outros materiais. Se tiver com problema na matéria, veja as aulas anteriores, estequiometria 2 e estequiometria 1. E abração!